Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. É com esta paz de Cristo que nós desejamos a bênção de Deus na sua vida, enquanto convidamos você para participar conosco de mais um comentário da nossa lição bíblica da Escola Dominical. Temos hoje o prazer, a alegria de estar chegando à terceira lição desse trimestre. Estamos iniciando o ano de 2024 nas classes de adultos da Escola Dominical, estudando um importante assunto, eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. O que é a igreja? Por que ela existe? Quais as suas marcas principais? Quais as suas características indispensáveis? E, acima de tudo, procurando entender qual a sua missão no mundo. Pois há um propósito, deve existir um desígnio, um propósito, deve existir um objetivo claro de Deus acerca daquilo que ele criou. Como ele instituiu a família, por exemplo, com propósitos claros, com papéis definidos, assim também ele criou a igreja. E estamos tendo a alegria de estudar com o comentário do pastor José Gonçalves, que preside a Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, portanto, não muito longe daqui, e ele teve a graça da parte de Deus, a iluminação espiritual, para trazer até nós esse comentário que consideramos importante, muito importante, para a compreensão das coisas espirituais relacionadas ao corpo local, isto é, a igreja. E aí vamos estudar, portanto, a natureza. Hoje vamos estudar a natureza da igreja. Neste domingo, portanto, o assunto está embasado no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 ao 27. É com esse texto em mente que o comentador desenvolve conceitos que abrangem não apenas o sentido espiritual da igreja, mas o seu sentido espacial, geográfico, o espaço da igreja e a sua visibilidade. Ou seja, como é que o mundo vai conhecer a igreja? Como é que o meu vizinho, como é que o meu parente, o meu amigo ou até a pessoa desconhecida vai poder identificar que eu faço parte da Igreja de Cristo? Como é que o mundo pode saber disso? Então Jesus teve essa preocupação. Não somente Jesus, mas também os apóstolos, em todo o contexto do Novo Testamento, especialmente nas cartas, tiveram a preocupação de identificar as marcas, as características, aquilo que sobressai na igreja, aquilo que deve qualificá-la, aquilo que deve adjetivá-la, aquilo que realmente mostra o que ela é. Por que ela deve fazer isto e aquilo, isto e isso? Exatamente por causa do que ela é, ou seja, por causa da sua natureza. Tendo em vista esse assunto da natureza, então se destaca o texto áureo, que está baseado no versículo 12 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Observe que
há muitos membros na igreja, mas não deixam de ser ou representar ou identificar, constituir um só corpo. A verdade prática nos diz que, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Ou seja, eu como membro, você como membro, distinto professor, distinto aluno, ou visitante, interessado, admirador, você também precisa entender qual é a importância de alguém fazer parte da Igreja de Cristo. Não é apenas porque consta o nosso nome no hall de membros, porque consta o nosso nome em uma classe da escola bíblica ou na lista de contribuições dos ofertantes ou dizimistas. Não é só por isso. Também não é importante apenas o fato de eu visitar, ou congregar, ou fazer parte de uma comunidade cristã local para poder ser reconhecido como um cidadão de bem. Claro, tudo isso está incluído, tudo isso pode estar incluído, pode fazer parte do bojo, do conjunto, mas não é por isso apenas. A essência está no fato de Deus olhar para mim e para você e nos considerar como membros do corpo espiritual de Cristo. Essa é, de fato, a essência do texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27. Pois esse texto vai nos ensinar, através de uma analogia da igreja, ou seja, uma comparação. O apóstolo destaca o corpo humano, mostrando a sua diversidade de membros, muitos membros há em um mesmo corpo, para ensinar que, assim como é constituído o corpo humano, é constituída também a Igreja de Cristo, composta de muitos membros, mas é uma única igreja. É muito interessante observarmos a inteligência apostólica ao fazer essa analogia. Dentro dessa analogia, ele fala também da interdependência, pois os membros são dependentes uns dos outros, e ele chega a destacar que o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Na verdade, isso é uma interdependência. Como em nosso corpo físico, biológico, corpo humano, os membros são dependentes uns dos outros, assim também deve ser no sentido espiritual, no sentido bíblico, no sentido cristão, no sentido teológico. Os membros são interdependentes, precisam uns dos outros. Além disso, o texto destaca um fato que o comentador, o pastor José Gonçalves, coloca no último tópico, no terceiro tópico da lição, explicando que a igreja é una, mas ela possui uma diversidade dentro dessa unidade. Inclusive, o comentador chega a fazer uma ligeira comparação dessa diversidade na unidade com as pessoas da Trindade Santa, que são diversas, ou seja, 3 pessoas divinas, mas com uma só essência, uma só divindade. Nós cremos em um só Deus. Isso quer dizer que não somos triteístas. Nós somos crentes em um único Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas divinas. As pessoas são distintas, mas a divindade é una, é única. Assim é o corpo de Cristo. Os membros são distintos, são diversos, são muitos, mas na essência espiritual a igreja é única. Muito bem, vamos
procurar entender melhor, a partir das 3 divisões propostas, a lição está organizada em 3 tópicos fundamentais para entendermos a natureza da igreja. E, para entendermos a sua natureza, o comentador traça aqui o perfil da confessionalidade. Ele começa dizendo que, para ser bíblica, para ser de fato fundamentada na Bíblia, a igreja mostra, a igreja evidencia, a igreja possui algumas características. E a primeira delas é que ela está fundamentada na palavra. Portanto, para ser confessional, na sua dimensão confessional, ela, em primeiro lugar, deve estar fundamentada na palavra viva. E para entendermos bem esse conceito de palavra à luz da Bíblia, a Bíblia destaca Jesus como a palavra viva, o verbo que se fez carne. Entenda bem, João começa o 4º evangelho dizendo, no princípio era o verbo, isto é, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No versículo 14, ele destaca que essa palavra, isto é, essa pessoa, se fez carne, se fez homem, se fez ser humano e habitou entre os seres humanos, habitou entre nós. E João testifica, vimos a sua glória. Quando foi que ele viu a glória? Lá na Transfiguração, por exemplo, ali João, Pedro e Tiago tiveram o privilégio único de ter uma visão da glória revelada, a glória divina. A Bíblia diz que o rosto de Jesus começou a ser transfigurado e ficou mais brilhante do que o sol, não somente o rosto, mas o corpo inteiro. Tanto é que eles ficaram extasiados com aquela glória e viram Jesus naquela visão, conversando com Moisés e Elias. Perceba, foi uma visão que Deus lhes permitiu. Assim, cumpre-se, especialmente o versículo 14 do primeiro capítulo do 4º evangelho, que João podia escrever, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então essa palavra se fez carne. Deus se fez homem na pessoa de Jesus. A igreja confessional, no seu aspecto, na sua dimensão confessional, está fundamentada na palavra viva, Jesus, e na palavra escrita, que é a Bíblia, livro inspirado por Deus. Mas a outra dimensão, a outra característica dentro dessa dimensão é que a igreja, além de estar fundamentada em Cristo, fundamentada na Bíblia, ela é habitada pelo Espírito Santo. Assim, quem faz parte da igreja, obrigatoriamente tem um viver conduzido, guiado, dirigido, não por sua própria mente carnal, decaída, não por seus próprios instintos humanos, não pela vida humana simplesmente material e conduzida pelos desejos materiais, mas quem faz parte da Igreja de Cristo vive uma dimensão interessante, tem um olhar para a eternidade, tem uma preocupação com a alma, com o espírito, com a mente, com a essência da vida. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? É isso e é a isso que nos convida, é para isso que o Espírito Santo nos direciona. Ele nos guia para compreendermos a nós mesmos
não apenas como seres humanos decaídos, humanos, voltados para os interesses mesquinhos, passageiros, materialistas. Ele nos direciona para uma dimensão maior, mais importante, que dura eternamente. Ele nos direciona para a dimensão espiritual do ser humano, com essa capacidade que Deus nos criou, pois Ele nos criou para a sua glória, para o adorarmos e para o servirmos. Assim, a lição tem a preocupação de explicar que a igreja é habitada pelo Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo além de habitar na igreja? Ele começa nos convencendo de que somos pecadores e a solução do nosso problema está em Cristo. Então ele aponta a nossa doença e aponta ao médico, aponta o remédio. Ele nos faz entender que somos pecadores, que somos dependentes de Cristo e nos aponta exatamente Cristo como Senhor, como Salvador, como Redentor, como Perdoador e nos conduz a Cristo. Logo, ele opera em nós uma transformação que a Bíblia chama de novo nascimento, que teologicamente conhecemos esse fenômeno, essa ação drástica do Espírito Santo como novo nascimento, que quer dizer também nascer de Deus, nascer do Espírito. Ora, se nascemos de Deus, se nascemos do Espírito, então iniciamos uma nova caminhada. E essa caminhada é conduzida pelo próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, que nos guia, que nos orienta, que nos direciona dentro das coisas de Deus, com a mente voltada sempre para as coisas de Deus. Ou seja, priorizando as coisas de Deus. Ainda que vivamos nesse plano terreno, material, que precisamos nos vestir, nos alimentar, nos educar, sermos treinados para o trabalho, para a vida, para as relações humanas, tudo isso é importante. Porém, na dimensão de que estamos falando, o mais importante é nos prepararmos enquanto estamos aqui para a dimensão eterna da vida com a qual Deus nos criou. Assim, aprendemos no primeiro tópico que a igreja, para ser considerada bíblica, ela é fundamentada em Cristo. Não há igreja sem Jesus. Não há igreja bíblica sem a pessoa de Jesus. Se você perceber qualquer movimento que se diz cristão, qualquer movimento que se diz igreja, mas não prioriza a pessoa de Jesus, não tem Jesus como personagem central, lamentamos dizer que essa igreja não é bíblica, que essa igreja não é a igreja de Cristo, que essa igreja não é essa instituição, esse organismo da qual estamos falando. Pois a igreja verdadeira tem Cristo como pessoa central, como personagem central, como seu centro. Não há igreja verdadeira sem Jesus. Também podemos afirmar que não há igreja verdadeira, não há igreja bíblica sem o fundamento das Escrituras, sem a sua essência estar aqui ligada, alicerçada, fundamentada em Jesus. Não há igreja verdadeira sem a direção do Espírito Santo, sem o convencimento do Espírito Santo, sem a regeneração do Espírito Santo, sem a habitação do Espírito Santo. Qualquer movimento que você vê, que você conhecer, em qualquer lugar da terra, se não priorizar isso que acabei de falar, pode ter certeza que não se trata da igreja verdadeira de Cristo. Por quê? Para ser bíblica, a igreja centraliza a pessoa de Jesus. Para ser bíblica, a igreja centraliza Jesus, centraliza as Escrituras e centraliza o Espírito Santo. Ela é habitada pelo Espírito Santo. No segundo tópico, que trata da natureza da igreja nas suas dimensões local e universal, aprendemos que
essa congregação da qual você faz parte, da qual eu faço parte, ela tem algo extraordinário. Enquanto eu pertenço hoje à Assembleia de Deus, que se reúne, que está em Santa Inês, ao mesmo tempo, eu também pertenço à igreja no seu aspecto universal, no seu aspecto invisível. Eu estou unido a pessoas, a homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, anciãos, pessoas de todas as classes sociais, que em qualquer parte do mundo está ligado espiritualmente a Cristo, fazendo parte desse organismo vivo. Então aí está o aspecto físico e o aspecto espiritual, o aspecto local e o aspecto universal. O aspecto visível, você vê o povo, você vê a congregação, você sabe quem é, você sabe de quem se trata. É um corpo local, mas esse corpo local também é mostrado na Bíblia, é ensinado, é identificado nas Escrituras como um corpo universal, invisível. Eu não conheço a todos. Eu não sei de todos que realmente fazem parte da Igreja de Cristo, porque ela tem um aspecto muito abrangente. Ela está presente em todos os continentes da Terra. Ela é formada por quem está aqui em Santa Inês, por quem está lá na Austrália, por exemplo, na China, no Japão, na África, lá em Honduras, lá no Haiti, em qualquer lugar da Terra. Aqueles que estão hoje servindo a Deus em qualquer espaço geográfico do planeta Terra também são igreja. Também fazem parte da igreja. Se eles foram nascidos de novo, se eles foram regenerados, convencidos pelo Espírito Santo, regenerados pelo Espírito, e têm na pessoa de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Perdoador, aquele que realmente é o centro de sua vida, então essas pessoas são membros, junto comigo, da igreja no seu aspecto universal, no seu aspecto invisível. Um detalhe que é colocado aqui na apostila pelo comentador é um exemplo quando Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz a igreja de Deus que está em Corinto. Pedro, ao escrever a sua primeira epístola, por exemplo, ele diz aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Quando ele escreve aos irmãos em Tessalônica, ele começa dizendo aos santos, à igreja que está em Colossos, ou quando escreveu aos Tessalonicenses, ele diz de forma semelhante aos que estão em Tessalônica. Assim, a igreja tem esse aspecto espacial, ela está ocupando um espaço geográfico, mas ao mesmo tempo ela tem um sentido, ela é mostrada na Bíblia com um aspecto universal, porque ela não está limitada ao espaço geográfico ou físico. A igreja é o conjunto de todos os salvos em qualquer lugar da terra. Assim, fica evidenciado no Novo Testamento os dois aspectos. Um detalhe também igualmente interessante é que a gente precisa fazer distinção entre igreja e denominação. Com relação à igreja de Cristo, a igreja é única. Mas há as denominações, que são nomenclaturas humanas, organizações humanas, aí você vê diferenças. O aspecto da igreja visível, dentro de uma mesma cidade, pode estar assim organizado, ou deve estar assim organizado. Denominação Assembleia de Deus, denominação Batista, denominação Presbiteriana, denominação Quadrangular, denominação Cristã Evangélica.
Denominação Brasil para Cristo, por exemplo, são denominações conhecidas no meio cristão como denominações protestantes, denominações evangélicas. Porém, ainda que essas denominações se diferem, se distanciam umas das outras no aspecto organizacional, no aspecto administrativo, no aspecto histórico, porque uma passou a existir antes da outra. Por exemplo, a Assembleia de Deus, historicamente falando, é mais nova do que a Batista, que por sua vez é mais nova do que a Presbiteriana, que por sua vez é mais nova do que a denominação luterana, por exemplo. Assim, essas denominações foram organizadas ao longo do tempo, ao longo dos séculos, cada uma com seu aspecto administrativo, organizacional e com o seu corpo de doutrinas. Ainda que as doutrinas fundamentais todas são semelhantes. As doutrinas básicas da fé cristã são semelhantes, é a mesma doutrina. Por exemplo, todas as igrejas evangélicas que se regem pela Bíblia Sagrada, e para ser de fato igreja de Cristo tem que se reger pela Bíblia Sagrada, acreditam na existência do Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. Deus revelado na Bíblia como o único Deus eternamente subsistente que se revela em três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas essas denominações evidenciam a sua fé em Cristo Jesus como único Senhor, como único Salvador. Todas essas denominações acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Todas essas denominações professam o batismo em águas como um testemunho da fé cristã e como um testemunho da ligação do homem a Deus. São aspectos gerais, fundamentais do cristianismo. Agora, há diferenças em aspectos doutrinários e há diferenças entre os aspectos litúrgicos. Uma tem o seu culto mais regido à meditação na palavra, outras têm o seu culto com mais ênfase no louvor, outras têm o seu culto, a sua liturgia com mais ênfase na oração, outras têm a sua ação litúrgica com mais ênfase nas relações humanas. Na verdade, todas as denominações têm um aspecto que se destaca, mas na essência, se elas obedecem ao princípio da confessionalidade, se obedecem àquilo que a Bíblia ensina sobre o corpo de Cristo, se obedecem à missão que está descrita na Bíblia Sagrada para aqueles que se consideram igrejas de Cristo, todas podem ser consideradas uma igreja. Eu sei que não é muito fácil para algumas pessoas entenderem, porque elas têm dificuldade de distinguir o aspecto local do aspecto universal. Mas se você observar no Novo Testamento, Jesus declara: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando da igreja no sentido universal. Jesus está falando da igreja no sentido geral. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, por exemplo, dos versículos 12 ao 27, ele está fazendo uma analogia da igreja como corpo de Cristo no seu sentido geral. Se aplica essa doutrina, esse ensino a qualquer lugar do mundo, a qualquer espaço, a qualquer denominação, a qualquer convenção, a qualquer concílio, mas, de modo prático, de modo visível, você percebe isso na sua congregação, dentro da sua denominação. Essa é a riqueza da Igreja de Cristo. A diversidade dentro da unidade. Unidade
é o aspecto que mostra a igreja como única, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja. Ele usa o artigo definido no singular. Há uma igreja de Cristo. Há uma igreja. Ele não tem muitas igrejas. Neste sentido, no sentido universal, há uma igreja. Claro, no sentido denominacional, então, a igreja está diversificada, como já expliquei, no aspecto organizacional, no aspecto litúrgico e distinta muitas vezes por suas dificuldades ou particularidades, como o pastor José Gonçalves também explica na lição. E por último, o terceiro tópico da lição de hoje explica a dimensão comunitária. Perceba que a lição de hoje, que ensina a natureza da igreja, ou sobre a natureza, explica o que é a dimensão confessional, explica o que é a dimensão local e universal, as dimensões local e universal, e a dimensão comunitária. Neste sentido, no terceiro tópico enfatizado, a igreja é una. Isso significa que ela é indivisível. No momento que Paulo compara a igreja ao corpo humano, ele deixa bem claro que a igreja cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo, conforme 1 Coríntios 12, 12. Jesus disse que um reino dividido não pode, um reino dividido contra si mesmo, não subsistirá. Isso Jesus explica em Mateus 12, 25, e esse princípio, claro, pode se aplicar diretamente à igreja. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Quando há divisão no corpo, então a igreja enfraquece e perde a sua essência. Devemos evitar a todo custo. Por isso que o Novo Testamento ensina que devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja, conforme está descrita em Efésios capítulo 4 e o versículo 3. E nessa terceira apresentação da natureza da igreja, que é o terceiro tópico, o autor também comenta sobre a unidade da igreja. O versículo de Filipenses 2:2 ajuda a entender isso. Completai a minha alegria, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Esse texto mostra que o apóstolo desejava a unidade da igreja, que, como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve se esforçar pela unidade da igreja, suportando uns aos outros, como diz o texto, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, orando uns pelos outros, confessando as culpas uns aos outros e levando as cargas uns dos outros. É assim que a Igreja de Cristo sobrevive até hoje. Apesar das dificuldades, apesar das limitações, porque em todas as denominações você vai encontrar defeitos, você vai encontrar limitações, você vai encontrar algo que não está completo ainda, porque todos os cristãos estão em construção. Não estamos comparados a um edifício completo, pleno, sem defeito? Não. A Bíblia não diz que a igreja é constituída de pessoas perfeitas ou sem defeito. Não. A Bíblia mostra que a igreja é constituída de pessoas imperfeitas, limitadas, fracas, que estão lutando contra suas próprias imperfeições e deficiências morais e espirituais, buscando a santificação, vivendo o processo de santificação, na esperança de se encontrar com Cristo Jesus.
na esperança de viver eternamente com Cristo Jesus. É assim que se constitui a Igreja de Cristo. Pessoas humanas, limitadas, com defeito, mas que reconhecem esses defeitos e estão buscando em Cristo a solução de todos os seus problemas. Chegamos à conclusão da lição, lembrando que a Igreja, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar por sua unidade, assim como cada crente em particular deve fazer isso. Assim, nesta lição, aprendemos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se estiverem ausentes naquela igreja determinadas marcas ou características que estão tão evidentes na Bíblia Sagrada. Só para lembrar, uma verdadeira igreja cristã precisa estar fundamentada em Cristo. Precisa estar fundamentada na Bíblia como palavra de Deus. Precisa ser habitada pelo Espírito Santo. Uma igreja, para ser considerada verdadeiramente cristã, para ser considerada verdadeiramente uma propriedade de Cristo Jesus, ela evidencia essas marcas que agora mencionamos. Essa igreja tem a sua dimensão local e a sua dimensão universal. Essa igreja é una, ela luta pela sua unidade e essa igreja é também considerada o corpo local de Cristo e o corpo universal de Cristo. Com esses dois conceitos na sua mente, você já pode estar se preparando para a nossa próxima lição, onde aprenderemos mais um interessante assunto relacionado à Igreja de Cristo. E o próximo assunto vai discutir sobre a Igreja e o Reino. O que tem a Bíblia a dizer sobre isso? Quero agradecer você por nos ouvir até este momento e quero convidá-lo para estar conosco em nosso próximo comentário com a graça de Deus. Tenha uma boa escola bíblica dominical.